Vou conversar agora aqui no estúdio com o senador Otto Alencar. Vai falar sobre política. Tudo bom, senador? Como vai? Muito bom. O senhor está aqui, viu? Prazer estar com você. Prazer é nosso. Parabéns pelo trabalho. Vamos falar de Brasília fervendo, muitos assuntos, mas eu quero começar falando de Mãe Bernadette. Ela foi secretária, inclusive, do seu irmão, Eduardo Alencar, quando era prefeito de Simões Filho. Como é que o senhor recebeu essa notícia, senador? Ela foi secretária no período que meu irmão foi prefeito de Simões Filho. Era uma grande amiga nossa. Sempre estava com ela. Recentemente estive com ela aqui em Salvador, depois em Brasília, lá do Quilombo dos Palmares. Ela sofreu muito com o assassinato do seu filho em 2017, Binho, que era um amigo nosso também, da nossa relação pessoal, e agora eu não entendi como ela foi assassinada brutalmente, né? Há muito tempo que ela buscava a justiça, sem violência, como os filhos dela também nunca apelaram para ver, não queriam identificar aqueles que mataram e assassinaram o seu filho. Às vezes encontrava comigo, eu, o Eduardo Alencar, nós inclusive ajudamos e fizemos com que um dos nossos advogados pudesse dar assessoria a ela, nesse sentido, de fazer as investigações pela morte do seu filho. Mas, lamentavelmente, essa coisa inesperada, né? Ela estava sentada num sofá, teve lá uma entrada de duas pessoas que estavam encapuçadas e fizeram essa barbaridade contra a Bernadette. Uma grande amiga, uma pessoa assim que quase que semanalmente falava comigo. Telefone, conversas, diálogo, ela trazia as preocupações quando ia a Brasília. Era uma líder quilombola muito forte, defendia o seu território. Estava muito feliz que recebeu equipamentos, casa de farinha para produção, dos produtos que ela colocava nas feiras. Então, era uma trabalhadora. Não entendi por que alguém se surpreende uma senhora como essa, de forma muito covarde. Hoje pela manhã, falei com o secretário da Segurança Pública, o doutor Marcelo, para se identificar esses culpados, né, para que eles possam ser punidos de acordo com a lei, né, porque são duas perdas grandes que tocam diretamente tanto a mim, como a meu irmão, como a comunidade de Simões Filho, que é a perda do Binho e também agora... Do filho há 6 anos e agora da mãe, né? Agora da mãe. O Binho foi em 2017. Então, eu não entendo como ela era pacífica, ela não andava estimulando as pessoas a terem divergências com ela. Uma pessoa de muita boa qualidade, né? Para quem conheceu e conviveu com ela, como eu convivi, eu considerei uma perda de uma pessoa da minha família. Senador, falando de justiça, vamos falar de Brasília agora, pegando fogo no centro da fogueira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvido em várias denúncias. Ontem o hacker Walter Delgatti fez várias acusações gravíssimas e já se fala no indiciamento do ex-presidente, a quebra dos sigilos bancário e fiscal, tanto dele quanto da mulher, né, Michele Bolsonaro. Como é que o senhor tem acompanhado esta CPMI? Qual deve ser o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro, na opinião do senador Otto Alencar? Olha, primeiro, eu não entendi como os culpados por 8 de janeiro, por aquela bomba que foi colocada lá perto do aeroporto de Brasília, que citaram o ódio, que arrebentaram as instituições públicas, propuseram uma comissão parlamentar de inquérito mista contra eles mesmos. Ou seja, eu acho que eles estavam tão acostumados em fazer o que estava errado, que começaram a achar que o errado era certo. Então, propuseram, nós aceitamos, eu sou, inclusive, titular da CPMI, indiquei a senadora Elisiane Gama, do Estado do Maranhão, para ser a relatora. O presidente é um baiano, o Arthur Maia, que tem se postado também muito bem, e começamos as investigações. Aí apareceram as provas, foram aparecendo naturalmente. Aí vem o comprometimento do ajudante de ordem do presidente da República, o Mauro Cid, que ontem, na reunião dos líderes, nós conversando lá no Senado Federal,
Me parece que aquela obsessão do presidente da República, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo golpe militar, pela possibilidade de que as urnas estavam e seriam urnas que eram fáceis de ser fraudadas, aquela ação dele contra o ministro Alexandre de Moraes, um discurso de um presidente da República que ele fez contra um ministro do Supremo Tribunal Federal e chegar assim no público, como ele várias vezes disse, Alexandre de Moraes, você é um canalha, sem apresentar as provas de que ele seja, ou seja, a provocação não houve por parte do Alexandre contra o Bolsonaro. Então essas coisas todas virou uma obsessão e ele conseguiu doutrinar, fazer uma lavagem cerebral em quem trabalhava no entorno dele. Inclusive o Exército, né? O Exército, ele contaminou o Mauro Cid, contaminou o Major Elcio, que também teve na CPI da pandemia, o general Lucena Cid, o pai do Mauro Cid, e outros que viviam no entorno do presidente, que começaram a fazer esse trabalho e levou a essa possibilidade de que as urnas fossem fraudadas. Olha, nenhum governador bolsonarista questionou o resultado das urnas, que foi vitorioso. O Tarcísio Freitas, de São Paulo, é bolsonarista, não questionou. O maior de todos os governadores do Brasil, bolsonarista, é o Jorginho Melo, foi senador comigo, não questionou. O Romeu Zema não questionou. Nenhum deles questionaram o resultado das urnas, só o presidente da República. Ou seja, ele botou isso na cabeça, que seria esse o caminho de continuar no poder, já que a vitória do presidente Lula já se evidenciava nas pesquisas de opinião pública. Esses crimes que estão sendo identificados agora, ao meu sentir, ao meu ver, e falo isso com muita responsabilidade, porque um político, seja ele qualquer cargo que se ocupe, um deputado ou um senador, tem que ter responsabilidade que fala, ao meu ver, ao meu sentir, pelo que foi pontuado ontem com as provas evidentes, o presidente terminará tendo ordem de prisão por parte do Poder Judiciário. É oferecer indulto a um criminoso, porque o Walter Delgatti já era conhecido na Vaza Jato, na Operação Vaza Jato, que ele entrou nas redes sociais do Moro, do Deltan, então cometeu esse crime. Já tinha sido preso, é um meliante, um criminoso, um celerado. E ele recebe dentro do Palácio do Planalto um criminoso. Isso é o que o presidente da República pode fazer? Você, um homem de bem como você é, ou outro qualquer cidadão, vai receber na sua casa um criminoso? Não vai receber, sabendo que ele é criminoso. Ele chegou a falar que mandaria prender o juiz caso o Delgatti... Não, vai. Depois oferece indulto ao criminoso. Depois pede ao criminoso que vá fazer um grampo no telefone do ministro de Estado e depois ainda disse, olha, encontre uma maneira de mostrar que as urnas não são seguras. Então, todos esses crimes são tipificados no Código Penal, acho que, se eu não me engano, o artigo 344 do Código Penal, e somando todos esses crimes que foram citados ali, comprovados, e a Polícia Federal está em cima e deve ter provas evidentes, no mínimo o Bolsonaro, por esses crimes todos que nós falamos aqui, vai dar uns 18 anos de cadeia. E com relação à imagem do Exército, o senhor acaba de falar, senador, de que maneira mudar, né? Porque o Exército, geralmente, as Forças Armadas tinham uma imagem até então de mais credibilidade e mais respeito do povo brasileiro. Diante de fatos como este aí, essa imagem começa, digamos assim, a ficar mais... desvanecer essa imagem. De que maneira o senhor acha que esse tipo de situação do Exército que você falou pode ser retomada? Olha, eu vou te falar. Se é que é possível. Para preservação do respeito à democracia, o respeito à legislação eleitoral e às urnas e o resultado das urnas de 2022, para isso, 2 brasileiros concorreram de forma muito corajosa. Em primeiro lugar, o ministro Alexandre de Moraes, que sustentou toda a pressão que foi dada por um presidente da República e seus auxiliares mais próximos, inclusive com a presença do Exército, para verificar a lisura das urnas e do sistema de apuração. Esse Moraes, o Alexandre de Moraes teve uma força muito grande,
Porque se fosse algum outro fraco e não tivesse a sua determinação e a sua convicção, e também ter tido feito tudo certo, de acordo com a lei, ele não errou na apreciação da lei. Para sustentar a democracia, 2 nomes, Alexandre de Moraes, e o atual comandante do Exército, o general Tomás, com quem eu tenho uma ótima relação pessoal, respeito e admiração. Se o general Tomás, que era o comandante do Exército lá em São Paulo, né, não fizesse aquele discurso de preservação da democracia pelas Forças Armadas, com a contribuição da Aeronáutica e da Marinha, nós teríamos realmente uma contaminação total das Forças Armadas. Mas foi um pequeno grupo de fardados que se contaminaram. Todo colegiado... Essa contaminação passou por onde, Mas todo senador? colegiado pode ter pessoas que têm aquela personalidade, que entendem a sua responsabilidade, e pode ter um ou outro que falha. Né? Você vê, eu digo sempre isso porque todo colegiado pode acontecer alguém que saia do caminho e vai ser doutrinado como foi pelo Bolsonaro. O maior de todos, o Filho de Deus, escolheu 12 para segui-lo, Jesus, um deles se vendeu. Então, todo colegiado, eu digo sempre, que tem santo e tem demônio. Graças a Deus, nas Forças Armadas, tinha pouco demônio. Tem a banda podre também, a banda, né? exato. Então, a maioria das Forças Armadas merece o meu respeito, o meu louvor, a minha gratidão. E esse nome, General Tomás, foi decisivo com Alexandre para preservar a democracia. Nós teríamos o quê? Um momento muito grave que seria a destruição da democracia, da liberdade e ruir todas as instituições democráticas. Nós estamos construindo com muita dificuldade, porque a nova república, que aconteceu com a eleição do Collor em 1989, e lá para cá já sofreu vários percalços, várias ameaças, e com vários presidentes, nós tivemos graves problemas e tem resistido até agora. E eu espero que todos que vão disputar a eleição respeitem o resultado das urnas, vá pelo caminho. Eu digo sempre uma coisa, eu aprendi isso muito cedo. A lei existe para quê? Para limitar o poder. A lei existe para circunscrever o poder. E para ser respeitada. O poder, né? de quem? O meu, o seu, o do governador, o do presidente. A lei existe para isso. Se nós aprovamos no Congresso as leis, nas Assembleias, nas Câmaras, vamos seguir a lei. Não podemos ultrapassá-la de maneira nenhuma. O Bolsonaro desrespeitou a lei, foi o arrepio da lei, ameaçou o Poder Judiciário, ameaçou o Congresso Nacional. É do estilo dele. Foi contra a imprensa. Quantas vezes eu vi ameaçando a imprensa? Eu não me esqueço daquele episódio, inclusive com uma amiga minha, Daniela Lima, que ele disse que ela, a jornalista, era uma quadrúpede. Pô, não se pode fazer isso com quem quer que seja. Foi apenas uma das questões. Agora, senador, vamos localizar para aqui, para a Bahia, falar agora do VLT, que está aí, né, na expectativa de mudar o projeto, e também da ponte Salvador-Itaparica. Existe um projeto, eu estava conversando com o senador antes da entrevista sobre um projeto, inclusive ele vai explicar melhor. Ele já me falou que a ponte deve sair, Salvador-Itaparica, mas existe um projeto também de uma ponte de Odebrecht entre as ilhas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre esses 2 projetos e se realmente a ponte Salvador-Itaparica vai sair como é a expectativa de toda a Bahia. A ponte Salvador-Itaparica, na sua concepção do governo e da Secretaria de Infraestrutura, inclusive esse projeto começou quando eu era secretário da Infraestrutura, esse projeto começou conosco, depois foi seguido pelo secretário Marco Cavalcante, com a participação decisiva do governador Rui Costa, trabalhou muito por isso agora com o governador Jerônimo, a ideia lá atrás foi do Wagner. Então, nós fizemos inclusive o início da contratação para a sondagem do leito de todo o trecho da ponte. Essa ponte belíssima, inclusive uma ponte estaiada, nós construímos a primeira ponte estaiada na Bahia, projeto que eu também toquei e comecei a obra lá em Ilhéus, aquela ponte lá. Bonita. É bonita. A primeira ponte estaiada que nós fizemos, eu era o secretário da Infraestrutura. Essa ponte, ela tem todas as condições de sair. E ela não foi iniciada no governo Rui Costa por causa da pandemia. Quando estava para ser licitado, então, para os contratos, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, parou-se, não tinha como fazer a obra. E depois disso, todos os insumos subiram de preço, do cimento,
de todo tipo de toda a parte de ferragem, de estrutura, o preço aumentou metálica, muito, né? O preço aumentou muito. O próprio governador Rui Costa constituiu um fundo garantidor da obra, em torno já de, acho que 1,5 bilhão de reais. Claro que a ponte, o custo é muito maior hoje. Naquela época, se levantava um custo mais ou menos em torno de 6,5 a 7 bilhões de reais. Com o aumento de todos os insumos da ponte, né, do trabalho, de transporte, tudo aumentou. Então, hoje ela não deve estar numa avaliação... Mas ela deve sair. ...bem maior. Mas nós estamos trabalhando para que ela possa sair. E o VLT? Agora, essa questão de uma ponte no contorno da Bahia, pelas ilhas, é um projeto que foi idealizado, que não foi projeto, foi uma ideia do doutor Norberto Odebrecht, lá muito atrás, que seria contornando as ilhas, se talvez um custo menor, e também daria o acesso à ilha de Itaparica. Uma parte dessa ponte, inclusive, quando secretário, nós fizemos, que é a ponte no rio Baitantã, que liga Salinha da Margarida a São Roque do Paraguaçu, ali perto do estaleiro. Fizemos a ponte, inclusive, para levar as condições de insumos e de necessidades que tinha o estaleiro. Esse projeto já foi descartado. Não, então. esse projeto, nós concluímos essa parte. Mas não existe esse projeto. Sim, sim. Existe uma ideia do doutor Norberto Odebrecht e de outros engenheiros que podia fazer contornando as ilhas. Mas ele não tem projeto executivo. A ponte Salvador-Itaparica, saindo ali de Bom Despacho para lá, tem projeto executivo. Está aí pronto o projeto. O projeto está pronto. Então, toda a parte de projeto de engenharia, de prospecção, de sondagem, está pronto. Falta as condições de contrato para se fazer também, ter os recursos necessários para isso. É uma grande necessidade. Salvador não pode ficar só com a saída, a 324. Não, assim mesmo com as dificuldades que tem aí agora. E a travessia também, né, que é muito ruim. Eu quero parabenizar o senador Otto Alencar pela sua postura, pela sua atuação na CPI da Covid também, 19. E o senhor concorre ao Prêmio Congresso em Foco, não é isso? Todos os anos tem a concorrência de senadores, deputados, Congresso em Foco, as cabeças do Senado, né? A gente trabalha muito e faz isso com muita... como missão. Qualquer cargo que você vai executar, secretário de Estado, deputado estadual, fui 3 vezes, deputado, governador, senador, é missão. Então, você tem que se dedicar de corpo e alma à sua missão. Não só com a capacidade de se informar bem, estudar muito, porque agora mesmo eu sou relator do projeto do Conselho de Recursos Fiscais. Então, vou tirar amanhã, sábado, de manhã e de tarde, para ler tudo do meu relatório que eu vou apresentar terça-feira. Estou disciplinado, né? Porque você tem que estar sentado numa cadeira de deputado, de vereador, de senador, deputado, sabendo o que está se passando. Você tem que saber, você tem que votar o que você entende o que está votando, se é bom para o seu estado, ou para o seu país ou não. Então, a minha vida inteira sempre foi de muita dedicação ao trabalho. Como professor de medicina, médico, cirurgião, sempre foi. Não é? E também procurar me superar. Até porque eu estou conversando sobre ponte com você e sou médico. Para entender um pouco da ponte, eu tive que passar dias e dias estudando isso também, né? Os engenheiros para conseguir, com muita humildade, com muita simplicidade, pegar alguma coisa. Mas você sabe que você tem essa capacidade de se comunicar bem com o povo, que boa vontade, na verdade, é o que move o mundo, né? Então, você tem que se virar, tem que estudar muito, trabalhar muito para resolver. Otto Alencar, senador, muito obrigado pela entrevista. Volte mais vezes, viu? Volte mais vezes. É um prazer te rever, né? Igualmente. Eu sou teu fã, hein? E eu Mandar um abraço para todo o grupo aqui, né, da TV, e inclusive, aqui, com quem falei há pouco, meu estimado amigo Roberto Coelho. Estavam conversando sobre energia fotovoltaica, que ele é um entusiasta, né? E o Nordeste tem um potencial muito grande. Obrigado, senador. Parabéns pelo trabalho.